E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com as nossas videoaulas, né? Hoje a gente vai começar falando sobre a globalização, é a nossa terceira videoaula, tá? A gente está seguindo uma lógica em que, num primeiro momento, a gente falou sobre a geopolítica, depois a gente falou um pouquinho sobre a Guerra Fria e a nova ordem mundial, ou seja, a gente vem falando sobre as relações entre os países numa esfera mais política, numa esfera mais militar, né? Então, hoje a gente vai pegar um outro caminho, tá? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um aspecto mais econômico. E é importante a gente entender que a economia ela é o pano de fundo de todas essas ações políticas que a gente vem falando até agora, tá? Então, ao longo dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo histórico que nos trouxe até a globalização, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o capitalismo e o desenvolvimento do capitalismo, porque são coisas distintas, né? O capitalismo e o processo de globalização, mas não dá para a gente conseguir entender, né, o mundo atual sem a gente entender que foi na comunhão, foi na união entre a globalização e o capitalismo que a gente vai observar o mundo moderno, tá? Então, é, espero que seja um pouco mais curta do que a última aula, né? Creio que vocês viram que a gente fez uma aulinha um pouquinho maior, não foi 1 hora e 45 minutos, mas hoje a gente vai mais direto ao ponto, né? Inclusive hoje o assunto é um pouco mais curto, tá? Então a gente não vai precisar gastar tanto tempo. Bem, é o que eu espero. Vamos acompanhar juntos aqui para ver se a gente consegue. Quanto aos materiais, pessoal, que eu deixei lá na pasta do Moodle, deem uma olhada nos artigos. Essa semana eu separei uns artigos um pouco mais densos, vocês têm um material mais pesado de leitura essa semana, tá? Mas vale a pena, é legal de dar uma olhada lá. Eu também deixei o documentário Por uma Outra Globalização. Esse documentário é excelente, tá? É um documentário que é baseado no livro Por uma Outra Globalização do geógrafo Milton Santos, tá? E é um livro, esse é um livro, no caso documentário, que ele faz uma, como que eu posso dizer, ele pega mais ele pega um apanhado, né, do efeito da globalização sobre os povos, sobre as sociedades, ou seja, sobre as forças horizontais, tá? E é interessante porque ele pega a globalização como ela é vista para a gente, ou seja, como ela é passada para a gente pelos meios de comunicação, pelas grandes corporações, né? Depois ele desconstrói isso e fala um pouquinho da globalização como ela realmente é, quais são os abismos que essa globalização tem reforçado, quais são os problemas que a globalização tem potencializado, e muitos desses problemas nós estamos acompanhando agora, né? Ou seja, a própria divisão, a participação da internet, essa cisão política que tem acontecido no mundo, tudo isso é um pouco também do efeito desse processo que está acontecendo. Então é a história viva, é a história acontecendo ao vivo, tá? E depois ele fecha esse documentário falando de como ele vê, né, as potencialidades da globalização, né? Porque não necessariamente é um fenômeno ruim, tá? Então a gente vai ver ao longo dessa aula isso, a gente vai ver um pouquinho sobre a história, vamos ver um pouquinho sobre suas características, a sua associação com o capitalismo e principalmente suas consequências e potenciais, tá? Então vamos lá? A globalização é, como que eu posso dizer, de forma mais simples, a mais resumida possível, a globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas entre os países, tá? Vocês podem ver aí no slide que ele até coloca econômicas, sociais, culturais, políticas, né? Mas originalmente, num primeiro momento, a globalização surge como um fenômeno econômico, é um fenômeno comercial. Na verdade, a globalização está associado
intimamente com a prática do comércio, tá? E mais recentemente, ou seja, mais ao longo do século XX, que a gente vai observar que essa globalização vai se aprofundar mais. Ela vai se tornar algo que vai pegar também a estrutura social, vai pegar as relações culturais entre os povos, tá? Mas no primeiro momento a gente vai entender que a globalização é um fenômeno basicamente comercial, tá? E mais para frente a gente vai ver as consequências e como que ela vai se tornar algo também social, cultural e por aí vai, tá? Bem, a palavra globalização, o conceito de globalização é um conceito muito recente, né? Ou seja, os estudiosos eles começaram a produzir esse conceito ali nos anos 80, né? Então é muito novo. É tão interessante porque até a nível acadêmico ele ainda é um conceito bastante discutido, mas ele já chegou nas escolas, assim, já chegou entre aspas, né? Estou falando aqui de 40 anos, mas nas escolas a gente vê que a globalização é um assunto muito discutido. Aliás, globalização é um desses conceitos escolares que todo mundo já ouviu falar, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é. E pior, que nos últimos anos esse conceito ele tem sido, como que eu posso dizer, distorcido. E tem havido outras visões, né, que não condizem com o conceito de globalização. Tá? E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também. Mas a globalização, ela é então um fenômeno que está associado ao comércio, à aproximação global, ou seja, do mundo em uma grande rede de comércio. Tá? E é interessante porque o comércio ele é uma prática muito antiga do ser humano. Na verdade, é literalmente uma prática milenar do ser humano. Ou seja, de muito antigamente, desde a pré-história, o ser humano ele tem essa prática de troca, porque o comércio é nada mais do que troca. Eu produzo algo, né, e o fulano lá tem algo que é de interesse. Se eu tenho algo sobrando aqui, eu tenho interesse no que o cara lá tem sobrando, então eu vou trocar. Né? Então, comércio não é nada mais do que troca. Tá? É interessante porque o dinheiro ele vem depois, é uma invenção mais antiga que é uma invenção mais nova do que o comércio. Porque o dinheiro ele nasce da necessidade de se criar fluidez no comércio. Né? Porque às vezes eu tenho aqui um monte de arroz, mas eu não quero receber arroz, eu quero batata, eu quero feijão, né? Então o que eu faço? Basicamente, eu vou buscar trocar o arroz que está sobrando aqui para mim, né? Hoje em dia não faça isso não, que tá caro pra caramba, né? Mas eu vou tentar trocar o arroz que eu tenho aqui pelas outras coisas que eu quero. Mas, poxa, às vezes o cara lá não quer arroz, né? E o outro fulano lá que tem a batata, né, também não quer arroz. Então fica difícil eu conseguir, né, fazer essas trocas. Então o dinheiro ele nasce dessa necessidade de ter algo que todo mundo reconhece que é algo de valor, né, para que eu possa com ele facilitar essa troca. Então eu posso entregar o arroz ou parte do meu arroz, o cara me entrega esse dinheiro, essa coisa que tanto para ele quanto para mim tem valor, né? E eu pego essa coisa e troco, né, com outra pessoa e a outra pessoa vai me dar batata. Então sempre foi um desafio o conceito de dinheiro. Tá? Mas num primeiro momento a gente vai ter essa questão do dinheiro associado a metais preciosos, que era algo que o ser humano, né, de certa forma, sempre reconheceu como algo de valor. O ouro, né, a prata e por aí vai. Bem depois vem a ideia do conceito de dinheiro de papel e coisa e tal. Mas voltando para a questão do comércio, como prática, além de ter inventado o dinheiro, o comércio ele também tem como que eu posso dizer? Ele tem a característica de aproximar diferentes povos. Por quê? Porque você tem, né, a produção acontecendo em vários lugares. E aí eu vou até esse lugar para conseguir a produção. Então, ao longo
dos milênios, o comércio veio agrupando, veio aproximando diferentes civilizações. Tá? Num primeiro momento, a limitação disso, dessa aproximação, era de transporte mesmo. Então, por que a gente não pode dizer que a globalização é um fenômeno milenar? A gente não pode dizer isso porque durante muito tempo, né, o ser humano não tinha noção real do tamanho da Terra. Então a gente só pode falar sobre globalização quando efetivamente essa prática de comércio, essa prática de aproximação comercial, ela atinge uma escala mundial, uma escala global. E isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer ali mais ou menos no século. Isso vai acontecer Isso vai acontecer mais ou menos ali no século XV, né, 14, 15, com a expansão marítima. Né? E é interessante porque o comércio, antes disso, ele tinha sofrido uma diminuição dramática na Europa. Né? Porque se a gente pega a história antiga lá no Império Romano e coisa e tal, o Império Romano se consolidou pela prática do comércio, construiu inúmeras estradas, algumas dessas estradas existem até hoje para integrar o território e integrar também a produção, o comércio, as trocas, tá? Mas com a queda do Império Romano, a Europa, principalmente a Europa, né, não que a prática de comércio continua existindo em outros lugares do mundo, mas na Europa, né, ela caiu bastante, porque o Império Romano ele vai ser substituído pelo sistema feudal. E o sistema feudal, vocês já devem ter estudado, é aquele modelo em que você tem, né, pequenas unidades autossuficientes, né, pequenas células autossuficientes de produção, que são os feudos. Né? Funcionava? Nem sempre funcionava. Na verdade, na maioria das vezes não funcionava. Na maioria das vezes, o feudo não conseguia produzir tudo que as pessoas do feudo precisavam. Então, você tinha algum tipo de troca, mas é sempre ali uma troca próxima. Muitas das vezes existiam conflitos, ou seja, o feudo não conseguiu produzir tudo que precisava, principalmente alimento, ele ia lá catar em outro lugar, né? Buscava força. Né? Então, durante quase 1000 anos, né, a Europa ficou ali mergulhada ali naquele sistema e coisa e tal. E as coisas começam a mudar, na verdade, quando a Igreja Católica ela conclama os cristãos da Europa a irem libertar a Terra Santa, né, a Terra Santa dos hereges, né, ou seja, dos descrentes. E é interessante porque, obviamente, as cruzadas elas têm um caráter religioso, elas têm um caráter óbvio religioso. No entanto, ela também tem um caráter político. A gente tem que entender a Igreja Católica na Idade Média como uma ONU, por exemplo, até mais, porque ela tinha poder efetivo, a ONU tem menos poder, né? A Igreja Católica era uma única organização realmente europeia naquela época. E ela, como uma organização europeia, ela tinha uma visão mais ampla que os feudos, ou os nobres, as pessoas que viviam o seu cotidiano. E uma dessas questões que ficou claro para a Igreja Católica é que ali, pelo século X, o feudalismo estava chegando num limite. Né? Ou tinha ocorrido um forte crescimento demográfico por causa de algumas inovações tecnológicas ali no campo, né? E aí então houve uma grande produção de alimentos. Essa grande produção de alimentos fez com que as pessoas ficassem com a barriguinha cheinha, e a galerinha com a barriguinha cheinha, né, feliz e coisa e tal, faz os filhos lá, e a gente teve ali pela virada do milênio, ali nos anos 1000, né, uma explosão demográfica na Europa. E isso pressionou demais os feudos, isso pressionou a produção. Então ficou claro para a Igreja Católica que ela precisava expandir, o feudalismo precisava expandir para outras regiões. E aí, né, se juntou ali o útil ao agradável, pendengas ali na Terra Santa, fizeram com que a Igreja Católica conclamasse, né, e tanto que num primeiro momento, quem, né,
ouviu o chamado e foi no chamado foram os nobres ali, principalmente os nobres de segundo escalão, filhos, né, que não eram primogênitos, que não iriam herdar nada, né, não iam herdar terras dos pais nem nada. Então esses nobres que eram treinados na arte da guerra e coisa e tal, viram uma oportunidade interessante deles próprios fundarem seus feudos nessas terras que seriam conquistadas, né? As cruzadas, né, foram 7, se eu não me engano, foi um fracasso, né, retumbante, né? Em si, os cruzados não deram em nada. No entanto, isso permitiu que o europeu entrasse em contato com a civilização muçulmana e assim também com produtos que vinham de outras regiões além, né, dos impérios muçulmanos ali das terras muçulmanas, também vinham, né, produtos lá da China, né, ou seja, do Extremo Oriente, lugares que os europeus não tinham nunca pisado, não existia um contato direto entre um europeu e um chinês, mas ali por uma rota de comércio, né, que ficou conhecida como a Rota da Seda. Os produtos eram conduzidos do Extremo Oriente ali para o Oriente Médio e com os europeus entrando em contato ali com a região do Oriente Médio, eles também entraram em contato com esses produtos. Imediatamente esses produtos se tornaram, né, sensação na Europa. Né? Mas que produtos são esses? Né? Xiaomi? Não. Né? Basicamente seda, porcelana, temperos, produtos que parecem, né, produtos ordinários, produtos que não tem nenhuma assim, apelo para a gente hoje, mas para o europeu que vivia na Idade Média, ele vivia em castelos de pedra, frios, as roupas que ele usava eram pesadas, roupas de pele, de lã, né, e tomavam e comiam coisas em potes de barro, né, e quem já bebeu água em filtro de barro sabe, né, fica tudo com gosto de barro. Então, quando esses produtos chegaram para os europeus, isso explodiu a cabeça dos caras, né? Então a gente tem ali no final do século 13, 14, o comércio ele volta com tudo, né? Existe um restabelecimento de um comércio pujante mesmo, né, entre os europeus, ávidos por esses produtos, por essas especiarias que vinham, né, da Ásia e os povos ali do Oriente Médio. No entanto, o avanço do Império Otomano para aquela região ali foi gradativamente limitando o acesso dos europeus para com as especiarias via a Rota da Seda. Né? Então, a ação imediata dos europeus, além de obviamente confrontar o Império Otomano, o Império ali muçulmano que vivia na região do Oriente Médio, o principal efeito principal ação dos europeus naquele momento foram se expandir ou tentar achar um outro caminho para chegar às suas especiarias. E aí a gente tem o processo, né, de expansão marítima. É interessante porque esse mesmo momento ali, século XIII, século XIV, muita coisa está acontecendo na Europa também, né? Ou seja, o feudalismo está entrando em uma franca decadência, né? Esse comércio ele estimulou o desenvolvimento de regiões especificamente ligadas ao comércio, né, que no caso seriam as cidades, seriam os burgos, né? Esses burgos que se tornaram baluartes de liberdade, né, e de cultura em uma Europa mergulhada nas trevas, mergulhada numa religiosidade extrema, mergulhada no campo, no povo mesmo simples, né? Esses burgos, eles também acabaram, né, gerando, despontando um novo tipo de ser, uma nova categoria de ser humano, uma nova classe social, tá? Então a gente vai ver nascendo, graças ao comércio, a classe que ficou conhecida como burguesia. Né? Essa burguesia ela vai acumular uma riqueza material muito grande nesses séculos que vão, né, limitando, terminando ali na Idade Média. Obviamente, começou a haver o quê? Um choque,
né, entre os senhores feudais ali daquela região, os senhores feudais da Europa como um todo, e esses burgos. Eles tinham interesses e praticavam estilos de vida diferentes. Então não levou tempo para que essa questão se tornasse um conflito, né, entre dois grupos de pessoas dentro da Europa. Os moradores dos burgos, ou a burguesia, muito endinheirada, mas que não tinha o quê? Não tinha poder político, não tinha exército, né? E do outro lado nós tínhamos essa classe de senhores feudais, essa classe de antigos nobres, né? Detentores do poder da terra, detentores, né, do poder garantido, né, teoricamente por Deus, né? Eles tinham seu exército vinha da população do feudo e coisa e tal. Então esse choque logo levou a uma questão em que os burgos, para se proteger, começaram a contratar exércitos, né? Contratar exércitos mercenários. E é claro, esses exércitos mercenários, eles eram muito bons no que faziam. Afinal de contas, se você vai trabalhar como mercenário numa guerra, o mínimo que você tem que fazer para se dar bem nesse ramo do negócio é saber guerrear, né? Porque se você não souber guerrear, né, se você não tiver táticas militares, dominar as lutas e coisa e tal, você não vai muito longe nesse negócio, né? Nem na vida também, né? Então, esses exércitos privados, contratados pelos burgos, né, logo se tornaram uma grande força militar que conseguiram gradativamente impor vitórias sobre os exércitos muito mal treinados, né, dos seus feudais, porque você tinha um feudo, toda a população ali, os jovens eram potenciais soldados, mas pessoas com treinamento mesmo, que tinham entendimento sobre a guerra e coisa e tal, era só ali aquela casta, né, de nobres de segundo escalão, né? Então, gradativamente, esses exércitos foram, né, impondo vitórias e os burgos se consolidaram. Mas eles não tinham, principalmente os senhores, né, donos desses burgos, a burguesia em si, apesar de ter agora, né, muito capital e agregado um certo poder militar, eles ainda não tinham a legitimidade política, né? Então o que a gente vai ver, de certa forma, é essa burguesia se associando a uma figura que sempre existiu, desde, né, da decadência do Império Romano. Você tinha reinos, você tinha estados que se formaram da degradação do Império Romano. Só que na prática, esses grandes reis não tinham muito poder, não tinham poder muito além dos seus próprios feudos. Então, o que acontece ali no século XIII, XIV, é a associação entre o rei e a burguesia, porque é uma associação muito cômoda, que vai trazer muito interesse para os dois lados. De um lado, você tem um rei que tem a legitimidade política, e isso vai facilitar até a aceitação dos nobres que não querem entrar em guerra, né? Você tem um poder central político reconhecido por todos, e por outro você tem o poder financeiro e o poder militar. Então essa associação entre senhores feudais e essa associação entre o rei, desculpa, senhores feudais não, entre a burguesia e o rei, vai gradativamente diminuindo o poder, né, dos senhores feudais. Então ali a gente tem o que? O nascimento dos primeiros estados nacionais, dos primeiros reinos, né, que são verdadeiros estados formados pela acreção de diferentes feudos, que ora eram anexados militarmente, ora eram anexados voluntariamente. Então vejam vocês, o século XIV ali é um século de muitas mudanças, e todas patrocinadas indiretamente pelo comércio, todas patrocinadas pela questão dos produtos que a burguesia conseguia trazer. Quando o Império Otomano, lá no Oriente Médio, ele bloqueia a passagem dos europeus, né, ou ele começa a dificultar essa passagem pela Rota da Seda, esses estados nacionais já formados, né, com a burguesia endinheirada, eles começam a patrocinar grandes empreendimentos. Então nós temos aí então as grandes navegações. E aí
o resto é história, né? Vocês sabem, as grandes navegações estabelecem contato com as Índias, de Lambuja também encontram um novo continente, né? Um novo mundo, e a gente tem pela primeira vez, um verdadeiro comércio global. Então a gente pode começar a falar de globalização ali no século XV, tá? Bem, gente, é interessante a gente entender que quando a globalização ela se forma, quando você estabelece efetivamente um comércio em escala global, logo a gente começa a notar que podemos dividir grupos de países, de estados, né, em determinadas posições nesse comércio global, né? Então a gente pode dizer que meio que vai acontecendo uma divisão internacional, né, entre os países, uma divisão internacional do trabalho, né, onde que cada tipo de país vai se ajustar em uma posição. Então você vai ter os europeus ali que vão estabelecer esse comércio, vão buscar mercadorias. Você vai ter outros países que vão ser os fornecedores dessas mercadorias. Então aí é interessante também entender que como se fazia negócios antigamente, né? Você podia seduzir o vendedor, né, através de alguma coisa que você quisesse, né? Mas, de uma forma geral, os europeus tinham pouco a oferecer, principalmente para os povos asiáticos, né? Para a civilização chinesa, para as civilizações hindus, que eram civilizações muito antigas, né? Então, a outra forma de você conseguir estabelecer esse comércio era você forçar o comércio. Isso, aliás, os europeus se destacavam. Se eles não tinham muita coisa para oferecer tecnologicamente para os povos asiáticos, eles tinham, com certeza, desenvolvido durante os milênios de Idade Média, eles tinham desenvolvido tecnologicamente, né, o militarismo, de forma que eles conseguiram, aos poucos, subjugar os outros povos. Então, a superioridade militar, principalmente na questão do uso de armas de fogo, era tão grande que permitia que os europeus, aonde eles chegassem, eles pudessem estabelecer, né, colônias avançadas. E quando a gente pega isso para o continente americano, é ainda mais dramático, porque a diferença tecnológica e de organização militar entre os europeus e os povos nativos, né, das Américas era muito grande. Então os europeus conseguiram, de certa forma, até com uma facilidade, estabelecer grandes colônias, né, no continente americano. Tá? Eles encontraram dois grupos de povos nativos, né? Um grupo que já até tinha uma civilização estabelecida, né? Ou seja, os povos ali da América Central, e eles também encontraram povos ainda que se encontravam em estados primitivos, pré-históricos, ou seja, pré-escrita, né? Que eram basicamente caçadores e coletores. Então os europeus conseguiram, né, em pouco tempo dominar aquele território também. Do outro lado, lá na Ásia, o negócio já era um pouquinho mais difícil, tá? Tanto que a maior parte da colonização europeia que aconteceu na África e na Ásia, nesse primeiro momento, era baseado em feitorias, ou seja, portos comerciais, né, estabelecidos ou voluntariamente ou à força, aonde os europeus conseguiam, né, obter o que eles queriam, né, que era basicamente as especiarias. Então essa primeira divisão de trabalho, aí vocês podem olhar ali, né, essa imagem que está aí, e aí eu reforço mais uma vez, a minha carinha está aqui atrapalhando um pouquinho essa imagem, mas eu vou deixar esses slides para vocês darem uma conferida depois. Tá? Então vocês vão poder acessar lá na pasta. Tá? Mas o que vocês podem ver é que nesse primeiro momento se estabeleceu então um comércio entre as colônias, né, e os povos
e as nações, as metrópoles europeias. Tá? Os historiadores, né, os estudiosos, eles chamam esse período, que vai mais ou menos do século XV ao século XVIII, de mercantilismo. Tá? Há alguns que gostam de dizer que isso é uma pré-fase capitalista, ou seja, a gente poderia chamar de uma espécie de capitalismo comercial. Tá? E esse capitalismo comercial, ele se baseia, né, em regras bem estabelecidas. Os recém-criados estados, né, que se formaram, eles tinham um objetivo bem claro, que era acumular metais preciosos. Por que os metais preciosos? Porque serviam como dinheiro, servia como um objeto que daria um maior potencial de comércio, né? Ou seja, quanto mais ouro você tinha, maior era o seu potencial de trocar por especiarias e buscar coisas que você queria. Né? Então essa prática do metalismo, ela começou a ser, né, difundida por todos os recém-criados estados europeus. Tá? E cada país, cada estado europeu foi buscando a sua estratégia. Né? Então se você tinha ali Portugal e Espanha, que imediatamente viram um potencial no continente americano, no continente que eles estavam dominando. Né? Portugal um pouco menos, porque no primeiro momento Portugal conseguiu estabelecer o comércio com as Índias e a venda das especiarias se tornou algo muito rentável. Mas os espanhóis não. Os espanhóis logo encontraram ouro, essas civilizações que os espanhóis encontraram nas suas terras, elas já tinham a prática do ouro, também usavam o ouro como um adorno e coisa e tal, e se encontrou muito desse metal nos territórios espanhóis. Então, no primeiro momento, a Espanha vai começar a se focar no quê? Em explorar esse ouro. Né? Já Portugal vai deixar suas colônias, né, da América em segundo plano no primeiro momento, porque eles até dão uma fuçada, procuram, mas primeiro, né, as condições que eles encontram são até mais adversas, né, porque eles encontram uma civilização indígena que, apesar de ser muito plural, muito, né, interessante nas suas questões culturais, eram civilizações que tecnologicamente não tinham se estabelecido ainda como civilizações que tinham estradas ou uma rede complexa de relações. Não, eram povos primitivos, né, de caçadores-coletores. E eles também não encontraram ouro de cara. Então os portugueses focaram lá nas Américas, desculpa, nas Índias, enquanto os espanhóis já focavam ali nas Américas. E isso consumiu boa parte, né, dos esforços estatais, tanto da Espanha quanto de Portugal. Outros países, num primeiro momento, quando eles foram se formando, eles se formaram depois do que a Península Ibérica, né, eles começaram imediatamente a se tornar críticos, né, dessa divisão que os portugueses e os espanhóis tinham feito, né, de certa forma, do mundo, né, lá com o Tratado de Tordesilhas. Né? Então, cada país vai adotar a sua estratégia. Né? Então, a Inglaterra, por exemplo, vai cair descaradamente no piratarismo, né? na pirataria. Né? Ou seja, a gente vai ter os corsários que vão ser piratas, que vão receber cartas reais de autorização para, né, roubar mesmo a produção que vinham das Américas, né, principalmente dos espanhóis, porque a Inglaterra não reconhecia essa divisão que tinha sido estabelecida. Com o tempo, os ingleses vão conseguir também estabelecer boas relações comerciais lá com os portugueses. E essa balança comercial, e aí, gente, olha essa imagem aí, a balança comercial, né, é a palavra-chave do mercantilismo. Tá? Desse capitalismo comercial. O que é a balança comercial? É a diferença de tudo que um país exporta e importa. Né? É óbvio que um país, para poder ter lucro, para acumular metais, ele tem que estar, né, exportando mais do que importando. Então, cada país ali tentava, dentro da sua estratégia, estabelecer isso. Né? Essa balança que seria favorável para eles. Né? Então,
O que a gente pode ver aqui nesse esqueminha aqui é isso, né? O protecionismo, o colonialismo, né? A pirataria em alguns casos, a balança comercial favorável são os meios, né, que vão conseguir atingir o quê? Os objetivos do mercantilismo, que era basicamente acumular metais, né? Fortalecer o poder do Estado, né? Porque esse poder que estava se formando, que se formou depois da do fim do feudalismo, ele de certa forma foi centralizando o poder na figura do rei, né? A burguesia que trabalhava ali junto com o rei, principalmente a burguesia diretamente ligada ao rei, ela foi também ganhando, ela também foi, né, acumulando essa riqueza, tá? Então, com o tempo, o mercantilismo e esse processo de fusão de estados foi evoluindo para o desenvolvimento de um Estado absolutista. Ou seja, o que é esse Estado absolutista? O próprio nome diz. É um Estado onde que o poder real ele é absoluto. Né? Então a gente vai chegar ali no século XVI, XVII, ao auge desse poderio, né, em que o rei ele é visto, né, como o Estado, o próprio Estado. Né? E é interessante porque é nesse contexto, é nesse meio, né, em que o próprio sistema começa a gerar as suas insatisfações. Né? Então, a burguesia, esse conceito, a gente trabalhou isso no ano passado, né? Esse conceito, ele é um conceito complexo, né? Primeiro que é um conceito, né? Você não vai na rua e catar um cara de cartola, trazer aqui para, né, para a sala e dizer, aqui ó, um burguês, achei um burguês. Não, né, burguesia é um conceito, é uma classe, é uma categoria de pessoas e que é muito diferente, que diverge muito. Né? Então, nesse momento ali do século XVII, você tem uma burguesia próxima ao rei, muito endinheirada, né? Por quê? Porque o Estado ele confere a essa burguesia uma exclusividade. Mas você tem, paralelo a isso, uma burguesia urbana que tem surgido, né? Que também tem acumulado riqueza, mas que está fora ali daquela festa real. Né? Então, imediatamente, isso começa a produzir o quê? Uma insatisfação com esse modelo, com esse status quo estabelecido. Né? É quando surgem as primeiras filosofias liberais. O liberalismo ele surge num primeiro momento, e aí a gente tem que entender o que é o liberalismo. O liberalismo ela é uma política que prega um Estado mínimo, prega um Estado menor, prega um Estado enxuto, um Estado que não interfira na economia. E aí, gente, a gente tem que entender qual foi o berço do liberalismo. O berço do liberalismo é nesse contexto histórico, onde o Estado é um rei, né? O Estado ele prega e ele produz para os seus. Né? Então o liberalismo e os liberais, os primeiros liberais, veem o Estado como todo o mal. Né? Todo o mal. É o Estado que está né, emperrando a situação. É claro que é interessante porque com o enfraquecimento da própria religião, né, a Igreja Católica perdeu muito espaço lá no final da Idade Média, né, começou a haver questionamentos, né, como que eu posso dizer, do direito divino, né, do rei governar. Porque até então a Igreja, no primeiro momento, ela trouxe um suporte filosófico para o status quo em que você tinha um poder real, porque basicamente foi Deus que mandou ali, foi Deus, foi uma força divina que escolheu aquelas pessoas para governar. Né? Com o tempo, isso vai passando, isso vai sendo questionado. Né? E é interessante que, se eu não me engano, Hobbes, né? Em seu famoso livro, o Leviatã, ele meio que transfere, né, o poder do rei, que era um poder divino, para a população. Hobbes acreditava que o ser humano, de certa forma ruim por natureza, né, ele abria mão das suas liberdades para o rei em nome de proteção. Ou seja, Hobbes acreditava que a proteção era o principal objetivo da existência do rei. Né?
porque em um estado onde o ser humano, né, não tivesse um poder estatal para proteger, um estado assim que ele chama de natureza, um estado de natureza, onde todos estão contra todos, né, o ser humano iria se destruir e iria viver uma vida miserável. Então, de certa forma, o ser humano abria mão voluntariamente da sua liberdade, né, para uma proteção estatal. É interessante que Hobbes, quando ele escreve isso, ele tenta defender a questão do rei, né? Ou seja, a gente já está falando de um período em que a justificativa divina já está tão fraca que requer a necessidade de uma visão mais material, de uma visão mais terrena para a existência do rei, né? Só que meio que Hobbes dá um tiro no pé, né? Se a ideia dele era defender o rei, isso fica ruim, porque de certa forma ele deixa bem claro que é o povo, é o próprio povo que mantém o rei lá. Né? Então ali, a partir dali, né, as críticas vão se acentuando, porque aí ele passa a ser o quê? De certa forma, um prestador de serviço, um servidor público. E se ele não está fazendo o seu trabalho corretamente, cabe a quem? Cabe ao povo destituir o rei. Né? Então a gente vai ver que eu estou falando agora sobre as bases ideológicas, o liberalismo, essa crítica ao absolutismo, são as bases ideológicas que vão fomentar, né, o mundo para uma nova fase. Né? E o capitalismo comercial ele deixa de existir, né, ali mais ou menos no século XVIII, quando a gente vai passar para a segunda fase, né, do capitalismo, ou como alguns pesquisadores gostam de dizer, o nascimento do capitalismo propriamente dito. Né? O século XVIII é um século de muitas transformações. Ao mesmo tempo que esse forte questionamento ao rei, né, vai ganhando força, vai ganhando peso teórico, né? Os desmandos das figuras reais eles vão se tornando cada vez mais mal vistos pela população europeia. Né? E, paralelo a isso, as inovações da técnica, das tecnológicas, o acúmulo de capital, né? O acúmulo de metais, o acúmulo de dinheiro, em que os europeus conseguiram, né, ao longo desses séculos de exploração de colônias e de feitorias em todo o mundo, isso permitiu, né, que a Europa desse um salto tecnológico. E esse salto tecnológico é a Revolução Industrial. Tá? A gente tem que entender a Revolução Industrial como uma, assim, mais do que as fábricas, o nome é Revolução Industrial, não é à toa, não é porque alguém subiu num banquinho e gritou, Revolução Industrial ou morte. Não, esse nome vem da profunda transformação que a Revolução Industrial vai introduzir na sociedade, né? Lespa no caso aqui. Né? Mas que transformação é essa? Né? Até então, a produção de matéria, a produção de mercadorias, né, era algo que estava nas mãos de um grupo bem especializado de pessoas que eram os artesãos. Né? Então a manufatura era algo lento, né, algo que tinha, né, a necessidade de uma mão de obra muito habilidosa e especializada. Né? Só que a Inglaterra, né, ali do século XVII, XVIII, um país de intensa transformação, de intensas transformações, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, foi ali na Inglaterra em que a gente vai ter os passos dos primeiros movimentos, né, que vão levar à Revolução Industrial. A primeira é uma inovação tecnológica, o uso do carvão, a criação da máquina a vapor, mas principalmente nesse primeiro momento, a Revolução Industrial é uma inovação na forma de se produzir, na divisão de trabalho. Ou seja, antes o artesão conhecia todo o processo para produzir um determinado produto. Agora a gente está falando, né, de um produto que, para ser produzido, ele é dividido em etapas e cada pessoa vai se especializar em uma dessas etapas. Tá? Essa divisão de trabalho também vai facilitar a mecanização,
porque um trabalho complexo, como você construir uma cadeira inteira, né, é muito difícil você colocar até hoje, pessoal aí da automação, até hoje, eu preciso de uma máquina que construa uma cadeira do nada. É impossível, né? Teria que construir um Android. Tá? Agora, você ter o trabalho dividido, por exemplo, eu preciso de uma máquina que corte a madeira em um determinado formato. É muito mais simples. Então, essa divisão de trabalho, ela permitiu o quê? Ela permitiu a intensa mecanização. Então, gente, eu não sei se vocês conseguem entender. Para um cidadão, para uma pessoa que vivia na Europa do século XVIII, as transformações foram relativamente gradativas, né? Mas ao mesmo tempo essas transformações foram trazendo uma mudança profunda e definitiva. Tá? Por quê? Porque você vai ter um aumento cada vez maior, cada vez mais exponencial da produção. Né? Então você tem, de um lado, a insatisfação da população de uma forma geral com a figura do rei, e do outro você tem a Revolução Industrial. Essa insatisfação ela vai ter a sua máxima, né, máxima realidade, ou seja, máxima ação lá na Revolução Francesa, quando literalmente o povo francês corta a cabeça das elites, né? A Revolução Francesa, que não cabe a gente aqui entrar em detalhes, mas as revoluções francesas, gloriosa na Inglaterra, que é bem menos dramática, mas muito mais efetiva, e também a Revolução Industrial, isso vai transformar a cara da Europa para sempre. Tá? E aí a gente vai ter o início, né, do capitalismo industrial. Porque qual é a grande diferença do capitalismo industrial para o capitalismo comercial? Né, o próprio nome diz, a base de obtenção do lucro lá no capitalismo comercial são as trocas comerciais. Ou seja, todo o país estava buscando uma balança comercial favorável e acumular metais através do comércio. Comprar barato lá das minhas colônias, comprar barato lá das minhas feitorias nas Índias e vender o mais caro possível na Europa. Né? Já na Revolução Industrial, né, principalmente a Inglaterra, que não tinha grandes colônias, não tinha grandes feitorias e que vivia ali da prática da pirataria e coisa e tal, mas ela encontrou uma forma interessante de obter capitais, ou seja, que seria produzir manufaturas, produtos que fossem de interesse dos outros europeus. Então, pela primeira vez, você poderia obter capital, obter metais, obter, né, dinheiro, não só pelo comércio, mas também pela produção industrial. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui são algumas dessas características, tá? Ali pelo século XVIII, vai se estender e se consolidar no século XIX, né? Essa fase do capitalismo, a divisão do trabalho, e aí a gente vai ter uma nova organização, né? Do trabalho mundial, porque você vai ter agora as colônias fornecendo cada vez mais matéria-prima para as indústrias da Europa, as indústrias da Europa revendendo esses produtos industrializados para outros europeus e também para as colônias. E aí é interessante o seguinte, paradoxalmente, a gente pode dizer o seguinte, que esse processo de revolução industrial, ele facilitou as independências nas Américas e também o fim da escravidão. Mas por que isso, professor? Porque vejam vocês, até então as Américas estavam sob domínio principalmente da Espanha e de Portugal. Também tinha colônias inglesas ali, mas principalmente da Espanha e de Portugal. E o pacto colonial, ou seja, aquele pacto que fazia com que uma colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, ela dificultava muito os interesses da Inglaterra, porque a Inglaterra estava produzindo cada vez mais. E ela produzia tanto que o seu mercado interno já não estava absorvendo. Nem mesmo os europeus conseguiam absorver tudo que ela estava produzindo. Então ela viu ali nas Américas um novo potencial de mercado, ou seja, um novo lugar que eu poderia, né, despejar os meus produtos industrializados. Outra questão é a seguinte, né, a mão de obra. É interessante que as relações de trabalho elas mudam com o tempo.
né? De certa forma, o modo de produção, o como um ser humano produz uma coisa, vai interferir em toda a estrutura da sociedade. Então, lá na época da pré-história, até mesmo durante o período colonial, ou seja, ali do capitalismo comercial, o modo de produção era muito primitivo. Você tinha um modo de produção artesanal em que tudo que se extraía da terra, né? Então, o que que acontece? Com a Revolução Industrial, pela primeira vez, a gente tem um modo de produção diferente. É um modo de produção centrado na indústria. Tá? Então, a própria relação de trabalho ela muda. Né? Por quê? Porque agora eu preciso de trabalhadores na fábrica, mas eu também preciso que esses trabalhadores ganhem algum dinheiro para poder consumir os produtos. Ou seja, a mão de obra ela também se torna consumidora. Porque quando na época que a produção estava focada nos artesãos, os produtos eram tão poucos, tão escassos, que eles ficavam destinados às pessoas com mais dinheiro. Né? Os nobres, a alta burguesia e coisa e tal. Só que agora a gente tem uma produção tão grande que só essa pequena parcela da população não consegue absorver. Então você precisa de uma massa de trabalhadores que venham também a consumir. Né? Vejam vocês, num modo de produção mais primitivo, você pode ter escravidão. Por quê? Porque você tem um escravo ali, você precisa da mão de obra dele, mãos e pés dele para produzir aquele trabalho na terra. Né? Agora, nesse novo modo de produção industrial, a mão de obra escrava não cabe mais, não é interessante. E é por isso, e não é só porque a Inglaterra era boazinha nem nada, é por isso que a Inglaterra começa a pressionar pelo fim da escravidão, inclusive criando embargos, tá, em todo o Atlântico para poder impedir a passagem, né, dos navios negreiros que vinham da África. Né? E é interessante, né, porque a gente também costuma pensar assim, mas por que, que os portugueses usavam mão de obra escrava africana e não escravizavam os índios? Né? E aí a história tradicional ela trazia inúmeras justificativas. Né? Porque o índio conhecia a terra e conseguia se fugir lá do mato, né? Ou então que o índio não estava acostumado com aquela forma de trabalho e aí ficava, né, ali sem fazer e coisa e tal. Já os africanos praticavam a escravidão lá na África e sabiam, né, aquele regime de trabalho. Gente, todas essas justificativas são extremamente preconceituosas, né? Porque você está falando que o escravo, que o negro, ele aceita mais a escravidão do que o índio, ou então de que o índio era preguiçoso demais, né, para trabalhar no campo, né? E essa questão do índio conseguir achar o território, no iniciozinho podia até ser, mas depois os europeus eles foram desbravando as terras brasileiras, né? E conseguiram aprender tanto sobre o território quanto os índios, né? Então, o início da escravidão, ela só pode ser entendida por uma questão também de lucro, de dinheiro, né? Como eu falei para vocês, no capitalismo comercial, a ideia era você comprar barato e vender caro. Então, quando uma classe né, da burguesia portuguesa entendeu que ela poderia, né, ganhar dinheiro vendendo escravos africanos para suas colônias, e as colônias que eram obrigadas a comprar só de Portugal, isso começou a mostrar o que? Olha, tem dinheiro aqui, eu posso conseguir lucrar com esse negócio. Né? Mas tem os índios. Né? Então vamos proibir. A coroa portuguesa proibia a prática de escravidão dos índios. Né? Mas por quê? Porque a coroa portuguesa tinha pena dos índios e porque os índios tinham alma e os negros. Não, nada disso. É porque a coroa portuguesa, junto com essa elite, né, ela também lucrava em forma de impostos. Se um produtor brasileiro, um produtor aqui na colônia, ele capturasse índios,
né, e colocasse esses índios para trabalhar, isso não gerava nenhuma riqueza, ou seja, não se convertia em lucro para essa elite do tráfico negreiro e também não rendia impostos para a coroa. Então, a partir do momento que essa associação entre os traficantes de negros e a coroa portuguesa se deu, logo isso vai gerar uma riqueza, e inclusive durante muito tempo principal prática econômica de Portugal vai ser o tráfico negreiro, que vai oferecer não só para suas colônias, mas como para colônias também espanholas, tá? Então a gente pode perceber que muitas das coisas que acontecem na história têm um fundo econômico. A escravidão, tanto o seu início quanto o seu final, ela só se dá dentro da lógica do quê? De um modo de produção específico. Ou seja, um modo de produção mais primitivo cabia a escravidão, era possível, permitia. O modo de produção industrial, isso já não é mais vantajoso. A gente gosta de imaginar que o ser humano evoluiu, né? Que o ser humano melhorou, né? E que a gente vai evoluindo. E aí a gente tem essa ideia de que a escravidão acabou porque o ser humano melhorou, ele viu que isso era errado. Gente, não é verdade, isso não procede. Tá? É só a gente olhar todas as mazelas que existem na sociedade atual. Né? A gente vê crianças pedindo dinheiro no ponto, né? No sinal. Né? E o que isso faz a gente ser melhor do que aquelas pessoas que viviam naquela época da escravidão? Muito provavelmente, se todos nós tivéssemos vivido, né, na época da escravidão, seríamos escravocratas, poderíamos até sentir pena, né, dos maus tratos e coisa e tal, como às vezes a gente sente pena de um cachorro na rua, né, de uma criança pedindo dinheiro no sinal, mas dificilmente a gente faz alguma coisa para mudar essa estrutura. Né? Então, naquela época, era mais ou menos assim que as pessoas viam. Né? É absurdo ver, né, pessoas como objetos, ver pessoas, né, valendo menos do que animais e coisa e tal, mas era como era a estrutura daquela sociedade. Tá? E muito se deve ao que? A própria estrutura de produção. Tá? Era muito triste. Até os libertadores, até os ingleses que eram diretamente interessados no fim da escravidão, eles próprios também não estavam lutando pelos negros ou pelos escravos, eles estavam lutando pelo seu interesse. Tanto que a orientação dos navios ingleses que faziam um bloqueio no Atlântico, né, para tentar, né, impedir o tráfico negreiro, ou pelo menos encarecer esse tráfico, né, inviabilizar esse tráfico negreiro, esses navios tinham ordens de afundar os navios negreiros. Ou seja, a partir do momento que se identificava o navio negreiro, eles não resgatavam os escravos, né, não. Eles afundavam o navio com todo mundo dentro. Né? Então a gente pode ver que não existem inocentes, nem mas a Princesa Isabel, os abolicionistas. Não, gente, eu não estou querendo dizer que não existem os idealistas, não existem as pessoas que viam aquilo como uma coisa errada, que lutavam contra aquilo. Isso existiu também, existiu paralelamente. Mas o fim da escravidão, ele é uma questão estrutural, né? Ou seja, a gente tem que entender numa visão ampla, macro, né? Assim como hoje tem pessoas que dão comida para pessoas na rua, né? Pessoas em situação de rua, assim como existem pessoas que hoje, né, veem, né, as desigualdades como uma coisa errada e lutam, né? A gente só vai conseguir mudar essa realidade quando estruturalmente a sociedade comportar uma nova forma de relações sociais. Tá? Vamos seguindo então. Vocês podem ver aí o aumento exponencial da produção exigiu um mercado consumidor maior, né, uma reestruturação da ascensão política da burguesia na formação do proletário, a formação do proletariado. Né? Por quê? Porque essa classe que vai trabalhar nas fábricas é uma nova classe, é uma classe social, né, que vai também ter um novo papel na estrutura do modo de produção. Então, o século XVIII e a Revolução Industrial, ela é profunda por causa disso. Olha quantas transformações a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o fim da escravidão, a gente está falando sobre a independência de vários países, né? A gente está falando sobre a formação de uma classe assalariada, né? E paralelo a isso, uma exigência cada vez maior de recursos
recursos e matéria-prima e novos mercados. É interessante porque esse aumento vai gerar cada vez mais uma obsessão por um espaço vital, ou seja, por um espaço onde que essas recém-potências industriais, né, elas comecem a conseguir saciar a sua vontade, a vontade das suas indústrias. Tá? Porque aí vale lembrar, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, ali no século XVIII, mas rapidamente ela se espalha para outros países da Europa e até para os Estados Unidos. Tá? Bem, gente, então agora a gente viu o capitalismo comercial e vimos o capitalismo industrial, tá? É interessante a gente entender o seguinte, tá? Ainda existe uma outra fase que é o capitalismo financeiro. Tá? O capitalismo financeiro ele surge ali no século XIX. Por quê? Porque a Revolução Industrial criou várias pequenas fábricas, a produção aumentou, né? Mas o que acontece? Com o tempo, essas fábricas elas começaram a entrar numa questão de competição que se tornou um verdadeiro canibalismo, ou seja, as fábricas menores começaram a ser englobadas por fábricas maiores. E com o tempo, esse capitalismo de livre concorrência que surgiu ali na Revolução Industrial foi dando lugar a um capitalismo cada vez mais monopolista, ou seja, foram se formando grandes monopólios industriais. Esses monopólios industriais moviam, né, um fluxo absurdo de valores, né, e também existia uma exigência cada vez maior de investimentos. Então, com tudo isso, surge a necessidade de uma instituição que possa, né, agregar, guardar esse volume de dinheiro e também ter capital suficiente para contribuir, investir, emprestar dinheiro para essas indústrias que estavam cada vez mais necessitando de dinheiro, de investimento, né, para aumentar a sua produção. Então é o surgimento do setor financeiro. O setor financeiro, os bancos, as financeiras, né, eles são um acessório à produção. Ou pelo menos eles nasceram como um acessório à produção. O capitalismo financeiro ele vai ser também caracterizado, além do surgimento do setor financeiro como todo, ele vai ser caracterizado pelo imperialismo, ou seja, o que é o imperialismo? É uma política internacional. Se hoje a gente faz negócios e os países vivem, por exemplo, uma guerra comercial, a gente viu isso sobre a China e os Estados Unidos hoje, quando você pega lá um jornal e vê, a China e os Estados Unidos estão em guerra comercial. Bem, qual é a guerra comercial entre os dois? É uma guerra por novos mercados, é uma guerra por conquistar, né, novos mercados. Só que como que eles fazem essa guerra hoje em dia? Eles fazem essa guerra pelos instrumentos financeiros, né? No caso, lá do lado, a grande reclamação dos Estados Unidos é que a China subvaloriza a sua moeda para facilitar, né, uma balança comercial favorável, para baratear artificialmente seus produtos, né? Então, isso é uma estratégia financeira. Né? E a guerra ali acontece através de criação de barreiras alfandegárias, de pressões políticas. Antigamente, as guerras comerciais eram feitas como? Com literalmente armas, né? Com soldados, com exército, eram verdadeiras guerras. Né? E o imperialismo é isso. O imperialismo é uma prática em que essas potências industrializadas vão dominar, né? Vão dominar os povos, né? Vão dominar como que eu posso dizer, os países em que eles querem, né, implementar os seus produtos, ou seja, que eles querem mercado, que eles querem as matérias-primas. Tá? Então, na verdade, se por um lado houve, né, uma independência ali nos países das Américas, a gente vai ter uma sucessão de independências, né, e aí é importante a gente entender o seguinte, essas independências não significaram necessariamente independências financeiras. Né? Na verdade, a independência do Brasil serviu a um propósito, que era o quê? Que era romper o pacto colonial, era fazer com que a Inglaterra pudesse comercializar diretamente com o Brasil. Né? Agora, em outros lugares do mundo, né, esse capitalismo financeiro, esse aumento da produção e a política imperialista vai resultar, na verdade, numa intensificação da colonização. Tá? Então a gente vai ter uma colonização, ou seja, um neocolonialismo.
né? Na verdade, se antes, ali naquela fase do capitalismo comercial, o colonialismo ele se restringia, né, com exceção das Américas, a pequenos feitorias, né, a domínios ali litorâneos, a uma pequena penetração no território da colônia, agora no imperialismo, você vai ter o domínio efetivo dos países, vai ter o domínio efetivo dos lugares. A Ásia e a África vão ser as principais vítimas, né, dessa separação das potências industriais. Bem, gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em duas partes, né? Por quê? Porque para não ficar um vídeo muito grande, a gente já ficou com um vídeo de 1h45 na outra, eu vou ver se a gente consegue fechar então, sempre que ultrapassar o assunto, em vídeos de 1 hora, tá? Então, a gente volta no próximo vídeo para completar esse assunto. Não se esqueça, a gente está falando sobre globalização, mas para a gente poder falar sobre globalização, a gente está falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do próprio capitalismo. Tá? Aí a gente agora, na próxima aula, vai chegar finalmente no século XX. Tá? O século XX é o século onde esse processo de integração econômica que começou lá no século XV, foi se intensificando no século XVII e XVIII, né, e se consolidou no século XIX. É esse processo, aí no século XX, vai chegar a níveis, né, que vão além só das questões comerciais. Tá, gente? Valeu, tchau, tchau.